queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, por intermédio dos Espíritos bons, envolvendo-nos nas vibrações mais salutares possíveis. Antes das nossas considerações, àqueles que tiverem interesse depois, assim como esse trabalho, essa exposição e tantas outras, não apenas as nossas, mas de outros companheiros, podem acessar o nosso canal. Canal esse que é feito de alguns colaboradores que participam ativamente no movimento espírita com seus estudos, com as suas reflexões. Trata-se do ecossistema virtual Raciocínios Espíritas, que pode ser encontrado especialmente no canal do YouTube, portanto, www.youtube.com/raciocínios espíritas e as suas redes sociais correspondentes, né? Estamos aqui com alguns amigos nossos que fazem parte do grupo, o nosso Elber, a nossa Patrícia, que inclusive é oradora espírita e estudiosa do espiritismo, tem inclusive alguns trabalhos dela lá, ela tem também o seu canal, o canal próprio. Temos a nossa Suzana, que está aqui filmando, e tantos outros. Antes, portanto, das nossas considerações, estamos aí anunciando isso para aqueles, porque às vezes a gente sempre esquece em nossas palestras e acabamos por não divulgar, e sempre alguém depois nos cobra porque você acabou não socializando isso. André Gide, o notável escritor francês, lamentavelmente muito desconhecido da atualidade, do mundo contemporâneo, não obstante, foi de uma genialidade incomum. Prêmio Nobel de Literatura, graças a uma das suas obras. Escreveu uma obra-prima que ele costumava defender a ideia de que não era um gênero de romance. Não era uma literatura romanceada. E tinha grande dificuldade de definir do que é que se tratava aquela obra que ele deu o nome de Sinfonia Pastoral. A obra-prima da sua carreira como escritor. Vida, aliás, muito atribulada, porque André Gide tinha não apenas uma vida pessoal bastante intensa e conflituosa, mas, segundo seus biógrafos, era alguém que tinha grandes transtornos emocionais e também sexuais. Não obstante a sua genialidade de poeta, de escritor, a sua pena sensível, faleceu em 1951, embora viveu também no século XIX. E na obra A Sinfonia Pastoral, ele procura fazer uma espécie de reflexão da sociedade e dos conflitos do homem com relação à moral, à religião, a si mesmo e à sociedade. O nome é curioso, porque ele homenageia a Sexta Sinfonia de Beethoven, chamada Sinfonia Pastoral. Uma sinfonia que é uma espécie de gênero musical programático, expressão a rigor da musicologia que designa aquelas obras que tentam descrever estados concretos do mundo, porque há músicas que são abstratas e que não querem descrever coisa nenhuma, a não ser passar estados emocionais. Mas há algumas músicas, e talvez o exemplo popular mais conhecido, são as 4 estações de Vivaldi, que é outro gênero programático, isso é, que descreve algo concreto, algo do mundo real, transmitindo para a música. A Sinfonia Pastoral de Beethoven é uma das obras-primas da era clássico-romântica, já que Beethoven viveu aquele período de transição entre o classicismo de Haydn e de Mozart e o romantismo que deveria vir depois com Chopin, Tchaikovsky, Mendelssohn, Schubert e tantos outros. A Sinfonia Pastoral de Beethoven possui 5 movimentos. E nos seus 5 movimentos descreve diferentes cenas da natureza. Desde um campo de árvores, de pássaros, de camponeses brincando com seus filhos, até o 4º movimento com a tempestade furiosa e o relâmpago, que é simulado pelos instrumentos de percussão, até o momento final, após a tempestade e o abrir da aurora. É uma obra mágica
uma obra-prima da peça musical, da história musical. Toda ela otimista, toda ela feita de beleza. Mas a obra de André Gide, Sinfonia Pastoral, é trágica, pessimista, angustiada. Embora homenageasse a peça de Beethoven, embora gostasse da peça de Beethoven, e parece que ele fez a obra, que é uma obra muito pequena, dando a ideia de que você pode ler a obra enquanto escuta a Sexta Sinfonia, que deve durar mais ou menos, a depender da execução e do ritmo que o maestro imprime na orquestra, porque alguns maestros imprimem a velocidade maior ou menor, a interpretação da música, deve durar aproximadamente 35 minutos, um pouco para mais ou um pouco para menos. E durante esse período, André Gide escreveu essa obra que poderia ser lida durante a audição da Sinfonia Pastoral. Mas a obra, em síntese, narra a história de uma menina que na sua infância é encontrada num casebre imundo e miserável dos Alpes suíços, cuja mãe, quase que miserável mendiga, morta, encontrada morta e congelada, e ela, apavorada, sem se alimentar, é salva por um pastor protestante que tinha 4 filhos, e esse pastor protestante inclui ela no seio familiar, cuidando-a como se fosse filha. Cega, só que portadora de uma enfermidade que era passível de melhoria ao longo do tempo, o pastor protestante dedica-se afanosa, acentuada, enfaticamente a ela, com tanto afinco que desperta ciúme da própria esposa, que reclamava dele da ausência do lar, e chegava a alegar que ele não dava essa atenção para os seus filhos biológicos. A obra continua falando desse afinco do pastor, que a tratava com tanto desvelo, com tanta dedicação, que a menina começa a melhorar de saúde. E há um momento da obra que ele a leva para um concerto, para ouvir a Sinfonia Pastoral. E depois de ouvi-la, ela fica embriagada com aquela mensagem de beleza, com aquela ideia, ou com aquele conjunto de ideias que são desenvolvidos na música, porque as sinfonias desenvolvem ideias, embora não sejam ideias intelectuais, cognitivas, mas ideias que são colocadas em termos musicais, no discurso musical. Fica tão embriagada que chega a perguntar no momento ápice, ou um dos momentos ápices da obra, ao pastor, se o mundo que ela pode ver, ou que ela talvez poderá ver no futuro, é tão belo, é tão rico, é tão cheio de cor, como é descrito na Sinfonia Pastoral. E o pastor não sabe responder a ela. Depois de algum tempo, ela melhora, sempre levada para o concerto, periodicamente, e ouvindo aquela peça musical, que ele embriaga a alma, que ele envolve. E o que é muito curioso, é muito especial, é que, à medida que se dá a sua recuperação, a visão dela começa a recuperar. Ela começa a melhorar de saúde, já tinha mais ou menos 15 anos de idade. Ela vai entrando em contato com o mundo real. Ela vai se relacionando com as peripécias da vida material, com os desafios do cotidiano, a começar na intimidade do lar, porque é motivo de um conflito na própria intimidade doméstica, envolvendo o pastor e o filho primogênito dele. Mais adiante, ela vive outros conflitos entre a moral cristã, luterana, e os desejos de menina-mulher que ela acalentava. E a obra, naturalmente, vai para um fim trágico. Em determinado momento, a menina lamenta ter que entrar em contato com o mundo real, percebendo na sua visão a disparidade daquilo que a música lhe contava sobre a natureza e aquilo que ela podia perceber das relações humanas, dos conflitos que ela experimentava, dos vínculos que ela estabeleceu, de todas as dores que ela pôde sofrer e experimentar, a ponto de lamentar, ver, lamentar, enxergar. E no momento que eu considero o ápice da obra, André Gide coloca na personagem do pastor, que já nesse momento já estava em conflito com a religião, já não sabia que se seguia com a religião ou não,
a seguinte colocação: por que o ser humano entristece? Por que a criatura humana se amargura? Porque tudo na natureza parece sorrir. Porque tudo no mundo parece ser encantador. Porque tudo no universo parece ser um constante ciclo de renovação, mas um convite sempre à vida renovada, e só a criatura humana se angustia. Essa é a grande pergunta da obra, que ele conclui de maneira amarga, pessimista, dizendo que a criatura humana pensa. E por pensar, por raciocinar, se angustia, se amargura. A verdade é que André Gide faz um discurso de uma obra, aliás, de um enredo muito simples, eleva de uma maneira brilhante essas reflexões, tocando em pontos que estão presentes na tradição religiosa, na tradição filosófica, na tradição de todos os tempos. Porque a questão da felicidade, do desgosto da vida, está presente na história humana. Remete ao livro bíblico de Jó, considerado por muitos uma obra-prima da literatura, ainda que a gente não copie aquele livro, a gente não lê aquele livro ao pé da letra, porque alguns defendem que Jó não é uma personagem que existiu. É um símbolo, é um mito, é um arquétipo. A verdade é que grandes autores se interessaram pelo livro de Jó. Porque se a gente abstrair a literatura ao pé da letra e entender o que é que o livro de Jó quer nos trazer, há um questionamento profundo, há elementos profundos que são colocados. E a pergunta principal do livro de Jó é: se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é a grande pergunta que o livro de Jó trabalha. E outros autores depois dele, alguns que são ateus, se interessaram pela discussão que se coloca a ponto do Jó, a personagem apresentada pelo livro bíblico, em um momento se amargurar e ser tomada de desgosto da vida, em que pese ser profundamente confiante em Deus e está sendo testado por Deus a sua fidelidade, a sua fé no próprio Jeová. A verdade é que essas colocações ensejaram no livro de Jó mais tarde. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, se interessou tanto pela obra de Jó, que a sua obra-prima, pelo menos para muitos, a obra-prima de Jung se chama Resposta a Jó. Que ele tenta responder a essa questão de Jó. É uma obra complexa, sofisticada, muito difícil de ler. Até os próprios psicanalistas e psicólogos têm dificuldade de entendê-la. E Jung mais tarde declarou que não foi ele que escreveu a obra, que ele foi tomado por uma coisa que escreveu por ele. Assim, nessas palavras. Ele chegou a dizer na sua autobiografia: se existe alguma coisa como espírito, esse espírito me pegou pelo gogó e me obrigou a escrever durante 3 dias e 3 noites. Após o que a febre que eu tinha e o problema hepático que eu vivenciava cessou. Mais tarde ele vai dizer: foi o meu inconsciente que se manifestou. Que era a forma que ele tentava explicar os fenômenos que aconteciam com ele, porque era um extraordinário paranormal. A verdade é que Jung escreve esse livro de um pouco mais de 100 páginas, profundo, fazendo uma revisão na literatura bíblica, na teologia. Os teólogos ficaram muito chateados com ele, porque ele discute de maneira profunda questões religiosas, e algumas afirmações dele magoaram teólogos e religiosos, porque há muitas perguntas e questões que ele levanta, algumas das quais muito interessantes. Por exemplo, a ideia de um lado Satanás, de outro lado Deus e Jó no meio, parecem ser símbolos de situações que a criatura vivencia internamente. Todo o processo religioso parece ser um processo também interno, dizia Jung. Um desenvolvimento interior, o ego, a sombra, Satanás, o self, o eu profundo, Deus. Esses elementos. Mas o que ele falou que magoou os religiosos e os teólogos é que ele disse, de alguma forma, que se Deus é uma consciência cósmica, o que está no inconsciente de Deus é o mal. Aquilo irritou religiosos, porque dizer que Deus não tinha consciência de alguma coisa é um negócio meio brabo, principalmente para a religião do século XIX. Mas é porque os teólogos não entenderam que ele não estava fazendo uma discussão teológica, mas uma discussão psicológica. Ele queria dizer de uma outra forma, porque a psicologia de Jung fala de polaridades. Fala que o nosso psiquismo é polar. Não confundir com um transtorno bipolar, viu?
polar, ou seja, que a nossa estrutura psíquica trabalha sempre com dualidades, e é verdade. A gente interage no mundo real com, eu já falei isso aqui em outra palestra, a gente interage no mundo real com bem e mal, esquerda e direita, cima e baixo, masculino e feminino, luz e sombra, doença e saúde. A gente sabe uma coisa porque conhece a outra. A gente só conhece essas realidades porque conhece essas polaridades. A gente não tem ainda a fusão disso em uma coisa só. Da mesma forma, consciente e inconsciente. São dualidades que estão trocando o tempo todo. Jung vai dizer que quando eu manifesto de maneira exagerada uma coisa na consciência, eu estou confessando o outro lado inconsciente que eu ainda não consegui digerir. Por exemplo, euforia é depressão. Por incrível que pareça. Quando você vê uma pessoa muito eufórica, exaltada no Facebook, ore por ela. Porque aquilo não é alegria verdadeira. Essa extravagância de querer mostrar porque não está bem. É? Quando você vê alguém muito agressivo, muito violento, é uma pessoa medrosa. Toda pessoa agressiva tem medo. Como eu contei, algures, um conhecido meu, que é um armário de 2 metros, sai por aí brigando com todo mundo, aqui de Salvador, luta artes marciais, e o mestre dele, que é uma das pessoas mais capacitadas em artes marciais, inclusive o mestre dele de jiu-jitsu, que é 2 vezes maior que ele, mais brabo ainda, tranquilamente, sai com ele, rapaz, você só se mete em confusão, até policial ele já bateu, ele não tem medo de uma hora dessa ele ser vítima de uma tragédia, porque uma hora dessa vai morrer. E o mestre dele, que é muito mais capaz que ele, é provocado na rua, passam por ele, fecham o carro dele, ele é tranquilão. E aí, em determinado momento, eu vi os dois conversando, né? Os 2 brutamontes conversando, e eu com eles. E aí o mestre disse assim, fulano, sabe por que você arranja confusão com todo mundo? Porque no fundo você tem medo. Você é medroso. Porque quem é tranquilo, quem não tem medo, quem é tranquilo, não precisa sair por aí agredindo ninguém. O medroso é que tem medo de ser agredido e agride antes. Então, Jung trabalhava com essas polaridades. O que é que ele quer dizer em resposta a Jó? Que Deus e o mal são lados de uma mesma moeda. É uma realidade só. Ou seja, o mal é a outra face de Deus. Tá difícil, mas vai melhorar. Ou então, vai piorar, né? Traduzindo para a nossa linguagem, o mal, para a nossa linguagem espírita, o mal não é o mal. É uma outra forma da divindade operar o desenvolvimento no mundo. É uma outra realidade divina que nós não compreendemos. Porque vemos as coisas de maneira muito imediata, de maneira muito imediatista. Da mesma forma que o remédio é amargo, mas gera saúde. É essa mais ou menos a ideia. Jung discutiu isso de maneira fantástica. Vai, de alguma forma, desenvolver esse pensamento, essa ideia. Mas não responde completamente porque, se Deus é bom, do contrário não seria Deus, porque o conceito de Deus é soberanamente bom. Se a gente tira esse conceito, já não é considerado, já não está dentro do critério da divindade. Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Por que existe o mal? Por que nós padecemos de dificuldade? Ele tenta resolver dessa forma. Mas a pergunta permanece. A verdade é que esse desgosto da vida em Jó, esse desgosto da vida em André Gide, esse desgosto da vida em vários autores, ninguém melhor na religião descreveu ele do que um místico espanhol do século XVI chamado João da Cruz. São João da Cruz, contemporâneo quase de Teresa de Ávila e outros, escreveu uma obra que é considerada referência na história da religião chamada A Noite Escura da Alma. E São João da Cruz, nessa obra, vai falar da experiência de muitos religiosos na busca do divino, na busca do seu desenvolvimento e experimentar um grande vazio, um grande desencanto, que todas as pessoas experimentam, mesmo as pessoas do bem. E esse grande vazio, a ponto do próprio religioso duvidar de Deus, duvidar do sagrado, experimentar uma grande crise interior, e que faz parte do processo para mais tarde, aquilo que ele chama no seu poema, aliás, muito complexo teologicamente, o poema A Noite Escura da Alma, para ele chamar o estado unitivo, que é quando a alma se une à divindade. Mas antes tem que passar pela noite escura. E ele chega a teorizar, simbolicamente, é claro, nós não acreditamos nisso, mas ele chega a teorizar que o símbolo do holocausto, da paixão de Cristo, era esse símbolo da noite escura da alma, para depois ressurreição. Paulo dizia, se não houvesse crucificação, não haveria mais tarde vida após a morte.
ressurreição. Era necessária a crucificação para depois a grande aurora, a grande madrugada, a grande manhã, o raio luminoso da vida e da imortalidade na ressurreição de Jesus, que é a volta do Espírito após a morte, demonstrando que a vida continua após a experiência material. Então, João da Cruz teoriza sobre isso. Ele vai fazer esse tipo de teoria quando ele estava na sua noite escura, quando foi preso, porque tentava reformular algumas bases da igreja, e alguns irmãos, principalmente do Carmelo, atacaram-no e levaram-no à prisão. Santa Teresinha de Lisieux, mais tarde, vai se referir a São João da Cruz, dizendo que foi a sua maior referência, porque ela própria se viu mergulhada, em alguns momentos, em uma grande escuridão, em uma grande noite escura. Fora da religião, a gente teve Dante Alighieri, o célebre escritor florentino, esse notável gênio literário, que experimentou uma noite escura, quando foi afastado de Beatriz, a sua querida amada, por um familiar seu enciumado. Ela foi para o convento e ficou enclausurada, e ele entrou naquilo que ele chamou a selva selvagem, amargurado, e foi aí que, mais sensível, escreveu a Divina Comédia. A maior obra da Idade Média, no gênero literário, entre angústia, melancolia e arrancado do corpo físico por Virgílio, o poeta latino, que o levava a regiões espirituais, após o que ele voltava e escrevia as regiões do inferno, do purgatório, que era a linguagem medieval sobre essas experiências e essas regiões que ele visualizava no plano astral, no plano espiritual. Assim, nós vimos que a noite escura da alma arrebatou esses indivíduos. Madre Teresa de Calcutá no século XX. Vai também, para a surpresa de muitos católicos, após a sua morte, encontraram cartas escritas no seu punho, centenas de cartas escritas no seu punho, para o seu confessor especialmente. O próprio confessor dela mais tarde vai declarar isso, e uma obra surgiu a partir de 2007, quando essas cartas foram encontradas, que ela viveu um estado profundo de noite escura da alma. Aliás, a noite escura da alma de Madre Teresa de Calcutá, para a surpresa de muitos teólogos, não durou um período para depois a união com Deus. Parece ter durado desde 1948 até a sua morte, 1997. Só nos últimos escritos, ela dá uma declaração dizendo que estava agora livre daquela noite escura, vítima de uma pertinaz enxaqueca que a acompanhou durante a vida inteira. Por isso as fotografias de Madre Teresa sempre com aquele semblante austero, algo amargurado, uma melancolia que a vitimava. E nas cartas ela colocava sua dúvida, alguns conflitos muito pessoais, alguns questionamentos religiosos que ela não conseguia entender, dúvidas a respeito da religião, que ela oscilava, ora ela acreditava e se entregava, ora ela entrava em uma crise profunda, que, curiosamente para os teólogos, parece uma noite escura mais prolongada durante toda a sua existência. Na filosofia, nas grandes abordagens filosóficas, nós temos desde Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que examinou essa problemática dentro de uma ótica diferente. E surgiria as várias abordagens da filosofia para um fenômeno que é chamado de angústia. Especialmente na filosofia existencialista, a palavra angústia é muito utilizada. Kierkegaard dizia que a angústia revela o verdadeiro estado interior da criatura humana. É a angústia que é o termômetro para examinar a criatura humana e como ela interage no mundo. Porque o ser humano, nos seus conflitos, tende a se angustiar. E é um fenômeno perfeitamente normal e inerente ao próprio desenvolvimento humano. Sartre, o filósofo alemão, dizia que o ser humano é condenado à liberdade. E por incrível que pareça, para ele, liberdade é que dá angústia. Porque quanto mais opções a gente tem, mais angústia a gente tem de escolher. Quando a gente não tem o que escolher, não tem o que se angustiar. Por isso que a gente vive angustiado hoje. Porque no passado não tinha o que escolher. Até os casamentos eram arranjados pelos pais. Os noivos se conheciam na lua de mel. Hoje, a gente tem, por exemplo, o obsessor, acho que se manifestou aí, né? Mas está tudo programado, viu? Antes tinha os casamentos que eram arranjados. Agora, atualmente, não tem nada disso. Agora nós temos, por exemplo, a pessoa que escolhe por aplicativo de namoro, escolhe até a silhueta do que quer, do que não quer,
faz avaliação, dá 5 estrelas, não dá, faz test drive antes, não sei se é bom ou ruim, mas faz. E isso não resolveu os problemas dos relacionamentos. Não parece que a gente é mais feliz do que as gerações passadas. A liberdade promove angústia, porque liberdade pressupõe eu escolher uma coisa em detrimento de outras coisas. E ao escolher algo, eu renuncio outras coisas. Como diz o filósofo Leandro Carnal, se você, na época da minha avó, da minha bisavó, quisesse café em casa, tinha lá o bule de café e o café que você ia tomar. Hoje você tem café descafeinado, café com leite, sem leite, leite sem lactose, com lactose, pauzinho de açúcar, sem, tem ristreto, rosa baia de Colômbia, tem doção do Brasil, tem cappuccino, tem uma série de coisas, tem uma série de opções. Estévia, sucralose, fenilalina não, que já é cancerígeno. Mas açúcar mascavo, demerara, então é um negócio que a gente fica até angustiado para saber o que é que a gente escolhe. Aí o café da manhã é pão sem glúten, com glúten, é isso e aquilo. É tanta opção. Se você chegasse para minha bisavó e dissesse assim, descafeinado ou não, você recebia um bullying na cara. Então, a liberdade pressupõe angústia. Schopenhauer, o filósofo alemão, costumava dizer, pessimista e depressivo, costumava dizer que a vida humana é sofrimento, porque a vida humana é uma sucessão de conhecimento. O ser humano vai tomando conhecimento, tomando consciência da sua realidade. E quanto mais ele toma consciência da sua realidade, mais ele sofre. Porque o ser humano é um animal que tem a chata capacidade de pensar. Ele não falou chata, ele falou funesta, que é mais elegante. A verdade é que esses grandes escritores, esses grandes pensadores também se amarguravam. Eram gênios, mas também eram criaturas humanas com seus conflitos pessoais. Quando eu me recordo de Tolstói, amargurado, angustiado, escrevendo Ana Karenina, obra fantástica, mas feita de amargura, com uma solução suicida no final. Quando eu me recordo de Friedrich Nietzsche, filósofo pessimista alemão, gênio extraordinário, mas dizendo que a vida não tem sentido nenhum, e por isso a vida é um desencanto. Quando eu me recordo de Goethe, o gênio alemão, esse grande gênio da literatura alemã, que escreveu os Das Werther, falando de um conflito amoroso e do suicídio como solução para o problema da angústia. Vemos que são grandes homens e mulheres extraordinários, mas que falam de uma vida cujo sentido é um desencanto, que a vida não tem um sentido, não tem um propósito. Freud, no século XIX, também examinou esse fenômeno na obra, principalmente na obra Luto e Melancolia. E ele vai utilizar o termo tradicional do desgosto da vida, melancolia. Vai dar o termo melancolia, que é um termo antigo, inclusive Aristóteles, na sua obra, fala de melancolia. Um termo ancestral. E ele vai dizer que toda experiência de desgosto, ou melancolia se quisermos, que é o termo que ele usa, pressupõe um luto. Um luto. E esse luto caracteriza-se por uma sensação de perda. A morte de um ser querido gera um luto que é natural. Um vazio, uma perda. Uma perda de um emprego, uma perda de um objeto, uma perda de um relacionamento. Uma enfermidade. A verdade é que Freud, com todas as colocações que ele faz, e com todas as críticas que ele pode receber dos psicanalistas que vieram depois, ele estava corretamente, ele estava correto quando ele afirmou a questão do luto. Porque toda pessoa que passa por melancolia, por experiência de desencanto, do desgosto, tem uma sensação de perda simbólica. Não precisa ser perda material, pode ser perda simbólica. Toda pessoa, aliás, todos nós, porque todos nós estamos incluídos nisso, em algum momento da nossa vida a gente pode passar por essa experiência. A Organização Mundial de Saúde, utilizando o termo mais atual, que é depressão, vai dizer de 10 pessoas, 7 estão tendo ou terão pelo menos um episódio de depressão. Os 3 que sobraram, não fiquem felizes não, que vão chegar lá com fé em Deus. Ou seja, todos nós estamos incursos nisso. Todos nós estamos mergulhados nesse sistema. Então é uma epidemia, e Freud vai falar dessa perda simbólica.
Toda pessoa que passa por uma experiência dessa natureza tem uma sensação de que algo dentro dela foi retirado. Algo saiu. Algo se perdeu. Que ela não é mais a mesma pessoa. Quem viveu isso ou está vivendo isso sabe do que eu estou falando. Uma sensação de perda, que é uma perda simbólica. Não é necessário. Pode ter até havido uma perda material, afetiva, emocional, financeira, mas há uma sensação de perda simbólica. E há experiências que não têm perda material, mas há a perda simbólica. A sensação de que algo lhe foi retirado. Então, essa experiência envolve motivações externas e motivações internas. As motivações externas, Freud vai falar eventos de vida, como nós falamos aqui, os exemplos que citamos, morte de ser querido, etc. Mas há também experiências de melancolia ou de depressão, que a pessoa tem uma certa predisposição, uma certa tendência, uma certa estrutura, parece que a pessoa tem uma tendência a ser melancólico, a ser deprimido. Uma coisa a pessoa está bem, a haver uma situação no contexto que gera um mal-estar, e a pessoa ficar para baixo. E a outra é a pessoa que já tem uma tendência, sem um motivo aparente, de estar melancólica, de estar deprimido. Esse é um caso mais profundo, mais complexo, especial, que a psiquiatria hoje procura examinar. A grande contribuição de Freud da psicanálise foi dizer o seguinte: o luto é normal. Até aquele momento, ficar triste era coisa do diabo. São Tomás de Aquino escreveu, falando sobre a melancolia, dizendo que era pecado capital. A pessoa ficar melancólica. A partir da psicanálise, o grande ganho é dizer que você passou por uma morte de um ser querido, o saudável é você passar por um período de luto. Porque se sua mãe morreu e você chegou aqui festejando, eu fico com medo de você. Alguma coisa não está bem em termos de saúde mental. O saudável normal é você passar por um período de tristeza. A tristeza também é sintoma de saúde. Tristeza faz parte da saúde mental. Se a pessoa só fica eufórica, está na alienação. O problema é ficar na tristeza. Permanecer na tristeza. Mas passar por período de tristeza, toda pessoa saudável psiquiatricamente passa. Então, tudo isso é colocado. Mais tarde a palavra depressão, que vem do latim deprimere, puxar para baixo, né? E aí nós temos uma série de colocações alarmantes hoje em dia. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que mais de 90%, aliás, mais de 95% dos casos de suicídio, a pessoa tinha depressão, ainda que não foi diagnosticada. E os casos de suicídio têm alarmado tanto que tem um relatório de suicídio dizendo que até 2025 o suicídio vai ser a primeira causa de morte do mundo. Mais de que câncer, que AIDS, que acidente de carro, tudo isso junto, o suicídio vai matar mais. Ou seja, a sociedade já está reconhecendo que alguma coisa não está funcionando. Que alguma coisa não está bem. Que esse modelo que está aí não está certo. Que a gente vai precisar mudar. Suicídio entre jovens e até entre crianças, que tem chamado a atenção dos especialistas. A verdade é que é uma epidemia tão alarmante que tem um estudioso que diz o seguinte: se todos os hospitais da Terra fossem reservados para pacientes com depressão, não seriam suficientes. Todos os hospitais da Terra com seus leitos. O desgosto da vida, abordado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec tem a sabedoria de antecipar, inclusive os tempos atuais, antecipar o conhecimento de depressão e de melancolia que a gente tem hoje. Ele, com a sua clareza, com seu cuidado, com a sua prudência, utiliza uma expressão desgosto da vida, que é uma expressão mais abrangente. Por que mais abrangente? Porque o desgosto da vida é um dos sintomas de depressão. Quem tem uma depressão, que é um conjunto de sintomas, é uma síndrome, envolve melancolia, envolve tristeza. Mas nem toda pessoa que tem tristeza está deprimida. Toda pessoa que está deprimida está com desgosto da vida. Mas nem toda pessoa que está com desgosto da vida necessariamente tem a depressão, que é um conjunto maior. É um quadro sindrômico, que envolve vários outros sintomas. O que é que eu quero dizer isso? Allan Kardec foi certeiro, porque ele engloba melancolia, depressão, engloba tudo isso, engloba mais. Porque desgosto da vida é uma expressão mais abrangente. A doutrina espírita, demonstrando a imortalidade da alma, demonstrando que nós não somos o corpo material, mas somos espíritos para além do corpo, vem dizer que as problemáticas que vivemos têm a sua causa ou seu princípio na alma.
Eu não estou dizendo que não há processos psiquiátricos que têm dimensões corporais. Tem. Afeta o corpo, tem repercussões corporais. O corpo precisa ser tratado porque o corpo afetado é necessário, portanto, a intervenção corporal, a intervenção da medicina, a intervenção da ciência. O que eu quero dizer é que começa todos os processos na alma. Todos os processos começam na alma. Porque o espírito é o grande agente, a grande gênese, é o fator inicial dos processos que mais tarde vão se dar durante a experiência material. Ainda que mais tarde repercuta no corpo, no mundo material, a gênese sempre é na alma. A depressão, por exemplo, diz o espírito Joana de Ângeles, é um problema do espírito que se manifesta no corpo. Ela vai dizer isso na obra Receitas de Paz. Mas a verdade é que o espiritismo vem dizer que há provas e há expiações no mundo em que nós vivemos. A prova são os desafios que nós temos, que pode ter origem em débitos, em compromissos, em equívocos de vidas passadas, ou pode ser um teste atual para aprimorar com vistas ao futuro. A prova é um desafio familiar, a prova é um conflito no trabalho, a prova é um desafio material, financeiro, a prova é um relacionamento difícil. São provas. E as expiações são provas mais severas, mais rudes. O espírito em expiação quase sempre já passou pelas provas e não se conduziu bem e voltou num processo de expiação. A expiação é um processo que, numa linguagem jurídica, seria o réu com antecedentes criminais. Não é um réu primário. É reincidente. Então, na expiação, nós temos dramas muito mais severos e o termo expiação tem a ver com expungir, com resgatar, tem a ver sempre com equívocos, com crimes, com comprometimentos que nós, porventura, cometemos nesta ou em existências passadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque André Luiz vai se resumir isso através de Chico Xavier dizendo: existe a dor resgate, que são as fatalidades da vida, quase sempre são expiações. A dor evolução, que são os estímulos da vida dolorosos para que a gente cresça, são as provas. E a dor missão, que são aqueles indivíduos que não precisam passar por alguns processos, mas escolhem voluntariamente para tanto acelerarem o seu progresso, como para iluminar a humanidade. São Francisco de Assis sofrendo e tranquilo, agradecendo os sofrimentos. Quando eu vejo Beethoven surdo, quando eu vejo Toulouse-Lautrec com problemas de saúde, penso eu que esses espíritos que solicitaram essas provas e passam com uma... Quando eu vejo Chico Xavier cego e dizendo que a cegueira dele era uma bênção, que fazia ele ter uma visão interior mais aprofundada e se desinteressasse pelos apegos da vida material, é um espírito mais amadurecido, que talvez solicitou aquilo para progredir mais rápido e para dar o exemplo para a humanidade. Então, são dores. A depressão, portanto, tem fatores reencarnacionistas. A melancolia, o desencanto pela vida. Às vezes tem fatores reencarnacionistas. Por quê? Porque às vezes, em face das nossas condutas, que passamos pelas experiências reencarnatórias, trazemos na vida atual, na experiência atual, em nosso inconsciente, a culpa. A culpa inconsciente. De atos que não nos recordamos, mas que está lá impressos no inconsciente. Essa culpa emerge na experiência atual em forma de conflito, de timidez, de inibição, de ansiedade, de medo e também de tendências à melancolia. Que pode gerar, a depender dos agravantes ou dos atenuantes, gerar uma predisposição e até uma repercussão orgânica. É a pessoa que tem uma depressão orgânica, tem uma melancolia estrutural, a pessoa já tem uma constituição que já tem uma certa tendência à depressão. Ou pode vir com aquele conteúdo, a depender do atenuante, dormindo, e aí algum gatilho da vida atual, alguma experiência da vida atual, libera aquele conteúdo que estava armazenado. Por que eu estou dizendo isso? Porque duas pessoas passam por o mesmo trauma, uma violência na infância, um abuso, um sequestro, e uma desenvolve uma síndrome emocional séria, e a outra reage muito melhor. Porque as pessoas respondem de maneira diferente. Porque aquela que desenvolveu a depressão, o fator do abuso, da violência, foi um estímulo, foi um gatilho.
mas a causa mais profunda, ela já trazia dentro dela as matrizes, as tomadas psíquicas, que ao acioná-las, porque era um espírito endividado, liberou o processo de resgate, o processo de comprometimento. Então isso é interessante a gente perceber, a gente avaliar. E aí a gente tem, por exemplo, as abordagens psicológicas tradicionais, que vão falar da autoestima, que vão, cuide de você, melhore. Muito bem, tudo isso muito válido. Mas por que alguns pacientes não melhoram? Por que o paciente faz as abordagens, os tratamentos todos normais e não melhoram? Eu vejo alguns assim, porque o seu conflito tem uma zona de profundidade. Eu conheci um caso, por exemplo, que eu acompanhei, não na condição de psicoterapeuta, ele foi atendido por um colega, mas eu acompanhei o caso porque havia uma supervisão e um grupo que dividia os casos, e o colega dizia sobre esse caso específico, né? Que fez todo o processo, a autoestima, o rapaz melhorou na autoestima, porque se cuidou, aí começou a cuidar da alimentação, aí cuidar da aparência física, aí cuidar da ginástica, do exercício físico, mas ainda assim, a autoestima melhorou um pouco, mas não resolveu o conflito. E quando a gente foi examinar a sua vida moral, era um indivíduo que se entregava aos excessos de toda sorte, tinha uma vida muito promíscua, muito dissoluta. E a gente percebeu que a raiz estava ali. Porque no fundo ele se entregava a isso e dentro dele mesmo ele se detestava por isso. O que é que eu quero dizer? Que a doutrina espírita vem colaborar com as abordagens psicológicas. Porque as abordagens psicológicas vão dizer, faça plástica, faça autoestima, se cuide melhor, fique bem com você mesmo. Mas você pode fazer a plástica. Aliás, eu tenho um amigo meu que é cirurgião plástico que diz, eu faço plástica em algumas pessoas, é impressionante. E a pessoa melhora aparentemente, mas continua insatisfeita. Algumas delas, quando eu vejo que o quadro é exagerado, eu mando primeiro para uma avaliação terapêutica. Porque às vezes não é a aparência física, há uma insatisfação interior, que não vai resolver com a cirurgia. Olha que coisa interessante. Um cirurgião plástico, um amigo meu. Então, nós temos aí essa questão de profundidade. Fazer a autoestima é bom, cuidar da alimentação, da ginástica, mas se a pessoa também não mudar moralmente, porque a nossa conduta é o nosso remédio também. Porque se eu permaneço com a conduta desequilibrada, eu tenho um conceito de mim mesmo ruim. E vai afetando a minha autoestima. E eu me desprezo. Então, a doutrina espírita vem colaborar com isso. Por isso, a doutrina espírita vai além apenas da caridade material. Eu falei isso aqui outrora, né? Num caso de Elias Barbosa, que era um grande médico de Minas Gerais, amigo de Chico, que acompanhava Chico Xavier, ele tinha um consultório em Minas Gerais, e um dia ele chegou no seu consultório, estava na sala de espera, um mendigo para lá e para cá, ele foi tomado de uma piedade daquele mendigo, me disse, não, eu estou só descansando aqui, estava deitado assim na sala de recepção, estou descansando aqui, mas já vou, e ele foi tomado de compaixão, resolveu ajudar aquele homem, não tinha casa, né, passando fome, necessidade, pegou aquele homem, tentou ajudar de tudo. E Chico Xavier, que acompanhava mais ou menos, disse, meu filho, procure ajudar esse nosso irmão de todas as maneiras, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Ele foi uma criatura muito poderosa no passado. E nos desmandos de poder, ele se excedeu de tal forma que ele guarda uma culpa tão grande dentro dele, que não tenha tantas esperanças de ajudá-lo para melhorar. Você vai ver, não guarde tantas expectativas. Você vai ver, porque ele vai recusar. Dito e feito, Elias Barbosa conseguiu uma casa para o indivíduo, conseguiu arranjar um emprego para a criatura, conseguiu melhorar a vida material. Quando foi para encaminhá-lo, o homem sumiu e nunca mais apareceu. Marcou com o homem, ele desapareceu. Então, o espiritismo vai além. A caridade material é muito boa, mas e a caridade do espírito? E aqueles que são carentes do espírito? Aqueles que trazem demandas na alma. O indivíduo não se sentia merecedor de melhorar de vida. Quantos de nós não trazemos isso, mesmo que inconscientemente, uma espécie de pensamento de que nós não merecemos, por causa dessas marcas no inconsciente. Em O Livro dos Espíritos, na parte das esperanças e consolações, Allan Kardec traz nessa parte, a quarta parte, que tem só 2 capítulos, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. É a quarta parte do Livro dos Espíritos. Dessa parte saiu o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo, que fala sobre as experiências materiais e após a morte. As compensações, né? No passado, na Idade Média, castigo ou recompensa, no além após a morte.
Allan Kardec examina isso. E no capítulo Penas e Gozos Terrenos, ele vai examinar ingratidão das pessoas, relações conflituosas, uniões antipáticas, uma série... E no último item, desgosto da vida. Ainda coloca suicídio, como sendo um complemento. E na questão 943, Allan Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, os espíritos, como se vê, dão uma resposta abrangente também. Ninguém vai achar que no livro dos espíritos nós temos exame de cada caso. Porque claro que há cada caso, há questões que são particulares, mas os espíritos não podiam abordar. Há questões que são mais abrangentes. Eles deram aquilo que é essencial. Ociosidade, saciedade. Porque a saciedade, o gozo, mais gozo, gera desencanto. Uma vida apenas material. É por isso... Boa parte dos processos que a gente está vendo de desencanto e de depressão é também por causa do modelo materialista. Do modelo de consumismo, de erotismo, de sexismo. Um modelo apenas sensual, no sentido mais abrangente da palavra, né? Prazer, prazer, prazer e material apenas. Por isso esse modelo está assim. E a gente está vendo a depressão, os conflitos emocionais. Esse é um dos fatores mais fortes. O paradigma materialista. Então a saciedade dá isso. E o outro, a ociosidade. É claro que os espíritos não estão aqui desconsiderando as questões terapêuticas, né? Não estão dizendo aqui que a pessoa que está em depressão, você que está deprimido, pegue aí uma pia para lavar e lave. Não é assim tão simples. Às vezes as pessoas fazem isso e os deprimidos ficam piores. Não é tão simples. Vá trabalhar que a depressão cura com o trabalho. Não é tão simples assim. Os espíritos deram resposta genérica que envolve trabalho no bem, envolve a superação da ociosidade, seja porque a ociosidade, uma vida material sensual, gerou o desgosto, seja porque o desgosto gera prostração, gera ociosidade, gera desencanto, que piora o quadro. Os espíritos não estão considerando isso. Mas, como outras respostas do livro dos espíritos, eles dão uma resposta geral. Quer ver uma coisa? Quem abre no capítulo Emancipação da Alma, do livro dos espíritos, sobre sono e sonhos, tem um momento que Kardec pergunta assim, eu não vou me lembrar, ipsiliteris, mas mais ou menos assim, como a gente pode avaliar o sonho da pessoa quando dorme? E os espíritos dizem, todo sonho é o resultado da liberdade que o espírito vivencia ao se desprender da matéria, porque o espírito nunca está inativo e ele aproveita que o corpo dorme para percorrer o espaço. A gente, e os sonhos que são psicológicos? E os sonhos que não são o percorrer do espaço, mas fruto da cabeça do indivíduo? Os espíritos deram uma resposta geral. Porque o espírito nunca está inativo. Mesmo que ele esteja parado, psiquicamente ele sempre está ativo. Só que numa questão lá adiante, os espíritos falam, mas o sonho pode ser também efeito da imaginação e das preocupações da vida material. Vejamos. Tem uma outra parte do livro dos espíritos que fala, como é que o espírito pode sentir como é que vai ser a sua vida na Terra e como é que ele pode avaliar? Aí os espíritos dizem, mas é ele que sempre escolhe o tipo de prova que ele vai enfrentar durante a vida material. Mas a gente não tem a literatura mediúnica que fala de espíritos tão ignorantes, tão instintivos, que não tem nem condição de escolher? Tem, mas os espíritos estão falando de maneira geral. Aí lá na frente Kardec pergunta, não há espíritos tão ignorantes e tão primários, tão simples e tão rudes, que não tem condição de deliberar? E aí os espíritos respondem, sim. E com esses, e para esses, Deus provê a sua ineficiência. Então as respostas do livro dos espíritos são genéricas, eles não podem entrar em cada caso. A semelhança dessa resposta. Dão uma resposta abrangente daquilo que é essencial. Efeito da ociosidade. Se nós trabalhássemos, não é o trabalho apenas remunerado, porque a depender de como a gente se relaciona com o trabalho remunerado, pode até neurotizar a gente mais. Mas é algo que promova o nosso progresso, que nos dê satisfação, que nos promova o bem.
que nos faça promover o nosso melhoramento pessoal. Por quê? Na ação do bem, se eu tenho débitos no passado, o bem que eu faço vai apagando o mal que eu fiz, vai harmonizando minha consciência perante as leis de Deus, e eu vou sincronizando e equilibrando as demandas e as pendências que eu tenho. É o amor que cobre a multidão de pecados. E eu vou recuperando, quase que magicamente, a dignidade perdida, a falta de autoestima, a baixa autoestima, o complexo de inferioridade, o desgosto da vida com o trabalho no bem. É claro que se eu tenho um processo grave, daqui para amanhã eu vou trabalhar no bem e já vou ficar bem? Não. Como diz Chico Xavier, nós temos milênios de sombra e alguns minutos de luz. É claro que a luz apaga a sombra, mas como é tanta escuridão ainda, a escuridão ainda predomina. Mas a gente já está acendendo a luz. Então é mais ou menos essa ideia que passa. Então eu vou reharmonizando-me com o passado. E se por acaso é um desgosto da vida, que é um fruto de uma experiência atual, uma prova atual, sem necessariamente um débito do passado, o trabalho no bem, a ação no bem, ameniza e diminui a angústia e a falta, o luto que eu vivencio. Exemplo. A morte de um filho. Uma das dores mais cruéis. Um dos sofrimentos mais fortes. É óbvio que ninguém acha que ainda que a pessoa seja espiritualista ou espírita, sabendo que a vida continua, que não vai sentir falta do filho que desencarnou. O filho que se foi. É perfeitamente natural e saudável a saudade. No início, a angústia, a melancolia. É natural, é a falta da presença física do ser querido. É uma das dores cruéis. Pessoalmente, eu acho que há dores mais cruéis. Por exemplo, um filho que é sequestrado e você passa a vida inteira sem saber se morreu ou não. A dúvida, se procura ou não procura, se continua indo atrás ou não, para mim, é mais angustiante do que a desencarnação de um filho. A angústia de uma calúnia, para mim, eu coloco no mesmo nível. Você ser caluniado publicamente por algo que você não fez. Então, são dores, são noites escuras da alma que você vivencia. O que é que os espíritos estão dizendo? Que a dor vai ser totalmente solucionada? Que vai ser apagada? Não. Mas vai ser amenizada com o bem que eu faça. Somente com... Porque com a morte de um ser querido, parte da gente morre com ele. Uma parte de nós se vai com o ser amado. É natural. Mas o bem que eu faço, a ação do bem que eu promova, a dedicação ao próximo vai amenizando as alfinetadas da saudade. As alfinetadas da saudade. Então, somente o bem que eu dispenso ao outro, somente a ação do bem, que vai também gerando a sintonia com as fontes da vida. Madre Teresa de Calcutá. Em um dos seus escritos últimos vai dizer, concluindo, que a noite escura da alma dela, ela via, depois de solucionada, que por incrível que pareça, protegeu ela, porque fazia ela recolher-se e não ficar em tanta exposição na mídia. E em vez de se acabrunhar, quanto mais ela ficava com a noite escura, mais ela se achava necessitada de trabalhar mais. E à medida que ela ficava mais angustiada e melancólica, com dúvidas e com conflitos a respeito da religião, mais ela se dedicava àqueles que ela chamava os pobres, de todos os pobres, os mais pobres. E no final da vida ela vai dizer que a escuridão passou. Nos últimos anos da existência tem escritos dela que ela vai dizer que superou. Ivone Pereira, melancólica, no movimento espírita, nós sabemos que foi uma antiga suicida que voltou com as marcas emocionais do suicídio. Vai dizer no seu Recordações da Mediunidade, na introdução, quase toda a minha vida foi uma coletânea de amarguras e de desencanto. Não tive praticamente objeto, nada material. Vivi de favor na casa de várias pessoas, não consegui a experiência do casamento, não consegui constituir família, vivi amargurada, isolada, criticada por uns e por outros. Os momentos em que eu ficava bem com uma certa paz eram os momentos de transe mediúnico, em que os espíritos eram ajudados por mim, ou no momento que eu me dedicava ao meu próximo na ação do bem. Francisco Cândido Xavier. Dizia ele em uma das suas biografias, no momento em que ele ficava mais angustiado, porque ele tinha também momentos
momentos pessoais, era um grande médium, era um apóstolo do bem, mas era um ser humano sensível, que tinha suas carências, que tinha suas demandas. Ele dizia que nos momentos mais graves, Emmanuel aparecia a ele e disse: você quer ter um pouco do consolo diminuído? Parêntese. Consolação, e o Espiritismo promove a consolação, é o Consolador. O Consolador e a consolação não é no sentido de anestesiar a dor. Porque a gente acha, às vezes, que o conforto que o Espiritismo dá é: o parente desencarnou, eu não vou sentir mais falta dele. Não. Consolação é dar sentido à dor. Dar sentido à dor. Porque quando eu dou sentido à dor, quando eu entendo, quando eu compreendo o sofrimento, a dor dói menos. A dor muda de figura, mas não deixa de sofrer, não deixa de sentir também. A ideia é eu deixar de viver o desgosto da vida, se conduzir pelo desgosto da vida, evitar se conduzir pelo desgosto da vida e, no máximo, sentir. Eu posso sentir o desgosto da vida, mas não se deixar levar pelo desencanto da vida. Essa, mais ou menos, é a diferença, uma diferença sutil. E Chico Xavier dizia que eu trabalho no bem, que a ociosidade, a ação do bem para além da ociosidade. E que Emmanuel aparecia com ele e dizia assim: vamos comigo. Está, inclusive, numa das obras dele, o Evangelho de Chico Xavier, uns comentários que ele fez à sombra do abacateiro. E nesses momentos mais difíceis eu me levantava e saía às escondidas, porque a gente acha que Chico só fazia caridade quando todo mundo estava anotando, fotografando ele, né? Que saía. Não, ele fazia muita coisa que ninguém ficava sabendo. Às escondidas, a caridade anônima, a caridade discreta, a caridade que não quer se exibir, porque o bem não se exibe. O bem não faz propaganda pessoal. O bem não faz gritaria, não faz alarde. O bem até brilha. E ao brilhar, às vezes aparece. Mas o bem não faz alarde. Por isso que o bem é suave, é discreto. Quantas pessoas aqui, no Nordeste Amaralina, aqui nesse bairro, fazendo o bem, que ninguém nem nota. Agora, se hoje, de noite, alguém cometeu um homicídio aqui, espere as manchetes, as notícias, a divulgação pela mídia, vai ficar a semana inteira sendo noticiado. O mal é barulhento. E por isso parece estar mais predominando. Mas não é. Quantas criaturas dando a vida, se doando ao bem, em favor do próximo, e que não chamam atenção. E Chico dizia que se levantava e ia, às vezes, sem conseguir nem andar direito. Porque às vezes a melancolia tira um pouco da nossa energia. Quem vive ou viveu isso sabe o que eu estou falando. A melancolia tira da nossa energia, a depressão, a tristeza, deixa a gente com pouca bateria, com pouca carga. A gente fica mais desvitalizado. Tanto é que um dos grandes autores especialistas de depressão vai dizer que o contrário de depressão não é felicidade. O contrário de depressão é vitalidade. Porque a pessoa pode estar deprimida e pode estar até sorrindo. Mas toda pessoa que está deprimida está sem energia, sem disposição. Aquele cansaço além da conta. Então ele dizia que às vezes quando era tomado por esse cansaço, por essa falta de vitalidade, ele se levantava e ia para as periferias de Uberaba, antes Império Leopoldo e mais tarde Uberaba, e sentava para tomar um café com o miserável em uma das favelas, dialogava com a mãe de família, com o necessitado, e depois de uma conversa de meia hora, ele saía renovado, saía reabastecido. Ele conseguia se renovar ao olhar para os sofrimentos e ao lidar com as lágrimas e com os olhos das pessoas com as quais ele travava contato. E ao olhar para os rostos humildes, ao travar contato com os olhares melancólicos que ele tentava ajudar, ele saía da sua própria melancolia e ficava melhor. A atividade no bem. Mas não apenas a atividade externa, a atividade interna também. Da oração, do melhoramento pessoal, da análise corajosa de si mesmo, do autodescobrimento, da ação do bem, da dedicação do bem, em nosso próprio favor, o desenvolvimento das nossas potencialidades, a autoiluminação, para não tombarmos o desencanto. Só para concluir, já que o tema é muito árido, dando um pouco de amenizada para a prece final, já contei aqui que diz uma velha anedota que o senhor devia ser nordestino, porque já é o estereótipo, né? Como eu sou nordestino, eu posso falar do nordestino.
um senhor nordestino pescando peixe, pescava. E aí chegou um empresário norte-americano, na visão de empreendedorismo, se aproximou dele e disse, mais ou menos assim, homem, você fica aqui o dia inteiro pescando? Ele disse, eu fico aqui, coloco. Disse, mas você só pesca um peixe? Ele disse, sim, eu pesco um peixe como? Ele disse, então pesca 2. Ele disse, pra quê? Você come um e vende outro. Ele disse, mas pra quê? Porque aí você vai ter dinheiro. E pra quê? Porque você compra outra vara, bota uma vara, a sua vara, 2 varas, pesca 4, come um, vende 3. E pra quê? Pra comprar mais tarde uma geladeira, um frigorífico. E pra quê? Porque aí você armazena. E pra quê? Pra vender mais. E pra comprar um barco. E uma rede. E aí você joga uma rede, por exemplo, pesca, sei lá, 30 peixes, come um e vende 29. Olha que maravilha. Eles, mas pra quê? Pra comprar uma casa. Pra ficar confortável numa casa. Pra ter conforto, pra descansar. E o homem, meu senhor, pra que tanto trabalho se eu já estou descansando? Quer dizer, esse ainda não despertou para o sentido existencial de que o trabalho não é apenas para as compensações materiais, mas é o instrumento que a vida nos proporciona para o progresso interior. Os elementos externos são pedagogia de Deus para eu desenvolver as potencialidades interiores. Os sofrimentos ou os limites que eu encontro são sintomas dos limites interiores que eu ainda tenho. E eu encontro fora aquilo que eu preciso fazer dentro. Ao fazer por fora e superar os limites externos, eu estou treinando a superação dos limites interiores. Por isso que Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de vós. Muita paz.